Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você tem que se atentar para criar o seu planejamento estratégico de 2026. Então, se você acha que planejar 2026 é só definir algumas metas e jogar lá no PowerPoint, a gente precisa conversar. Porque um bom planejamento estratégico não começa com meta, ele começa com perguntas. E são essas perguntas que vão te ajudar a separar o que é essencial do que só ocupa espaço, né? O que é direção do que é distração. E hoje eu vou te mostrar o que você precisa avaliar para montar um planejamento estratégico com os pés no chão e a cabeça no futuro. Mas antes, já se inscreve aqui no canal e eu vou te dar um presente também que vai te ajudar nisso. A gente lançou um pack de conteúdos focado em planejamento estratégico para 2026. Nele você tem acesso a 3 materiais detalhados sobre o que a gente vai falar aqui, né? Algo mais aprofundado para você fazer em 2026 o seu ano. Inclusive, a gente vai dar um acesso para quem baixar esse material a uma masterclass com a gestora da maior fabricante de turbos do Brasil, falando lá em março sobre a revisão de planejamento estratégico. O link para você baixar está aqui na descrição e é completamente de graça. Agora bora pro vídeo. E a primeira pergunta que você tem que fazer é: onde estamos hoje como empresa? É a foto do presente. Sem isso, qualquer plano vai ser um chute. Então você vai avaliar quais são os seus resultados atuais, os financeiros, de vendas da operação, quais são os seus recursos disponíveis, quais são os processos e a sua maturidade, quais são os riscos e os gargalos já conhecidos. Então, liste tudo isso. A segunda pergunta é: quais problemas estamos tentando resolver? Planejar sem saber o problema é como você tomar um remédio sem saber qual a doença. Você tomar um remédio para dor do pé e você está com dor de cabeça. Então aqui você avalia as dores que impedem o seu crescimento, quais são os desalinhamentos entre as áreas, sempre dá aquela tretinha, né? Quais são as ineficiências que drenam as energias ali do time. Outra pergunta legal de você se fazer no planejamento estratégico é: qual que é a ambição para 2026? Aqui vale para qualquer ano, a gente pode botar 27, 28, 29, 30, qualquer um, né? Porque toda empresa precisa ter um norte e é a partir disso que vai gerar o foco. A empresa quer crescer, rentabilizar, consolidar? Como é que tá isso? Tem apetite para aquisições, para expandir, ou é um ano mais de contenção, um ano mais de ficar mais quietinho e ficar fazendo contenção de danos? Então, ter isso bem claro é muito importante. Outra pergunta é: quais são as prioridades? Porque o planejamento é você dizer sim para as coisas certas e o mais difícil é dizer não para as erradas, né? O mais difícil da vida é dizer não. Gosto de brincar isso. Avaliar quais as iniciativas que têm impacto direto nas metas, quais são os projetos que podem ser pausados ou eliminados, né? O que você pode tirar da frente e como que os recursos vão ser direcionados de uma forma mais interessante. E falando em recursos, essa é uma pergunta importantíssima que a gente tem aqui também, né? Quais são os recursos que nós temos? Porque não adianta aqui você planejar construir um foguete se você tenha dinheiro para fazer uma bicicleta. Então você tem que avaliar, né, se o seu orçamento está realista, se você tem equipe disponível para fazer as coisas, se eles não estão sobrecarregados, né? Aí só vai piorar tudo. Se tem as ferramentas e as tecnologias certas já contratadas, por exemplo, um software de gestão como o Scorplan, que vai te ajudar muito. Gostaram do jabá? A próxima pergunta é: qual é o nível de maturidade da sua gestão? Porque a sua maturidade vai determinar qual o ritmo que você vai colocar no funcionamento do seu próximo ano e do seu planejamento estratégico. Existem indicadores confiáveis? Você já tem rituais de acompanhamento? Os processos estão bem documentados? Então, entender esse conjunto da obra consegue te ajudar a ver de cima e aí tomar melhores decisões. E também pense aqui, né? O que pode te tirar do caminho, né? Olhar para os riscos. Não é ser pessimista, mas é estar preparado, você ter os cenários mapeados do que pode acontecer, por exemplo, quais são as suas ameaças e quais são as suas dificuldades. Inclusive, você pode fazer isso com um template de análise SWOT, que eu vou deixar aqui na descrição de graça também, que a gente tem. Então, você entender, avaliar, né? Se, por exemplo, tem equipe sobrecarregada, quais são as mudanças externas que podem acontecer e que possivelmente vão acontecer. Então, ter isso mapeado é excelente. Falando sobre coisas externas, 2026 é um ano cheio de eventos. Por exemplo, vai ter Copa do Mundo, né? Para os amantes de futebol como eu, a gente dá graças a Deus. Vão ter eleições, vai ter economia em transição. E você tem que olhar para isso. Por exemplo, na Copa, vai ser entre junho e julho. O país para. E aí o foco das pessoas automaticamente diminui. Então o grupo do trabalho vira um bolão e o RH vai discutir ali se pode liberar para ver os jogos. E a dúvida também que fica, né? Será que o Neymar vai jogar ou vai postar só story na lancha lá em Santos? Né? Então, brincadeiras à parte, esse evento afeta sim a sua rotina de trabalho e vai te afetar em 2026. E aqui a gente tem algumas dicas para você não sofrer com isso, que é antecipar as entregas
importantes para antes de junho, então colocar isso ali no seu planejamento estratégico. Você criar estratégias de engajamento interno usando o clima da Copa e na sua cultura empresarial, né, fomentar isso, e você ajustar as metas e expectativas para esse período de menor produtividade. Então ter isso em mente é um golaço. E logo depois da Copa, o clima não desacelera porque a gente tem eleições. Então, com ou sem reeleição, o segundo semestre está tomado por debate, incerteza, polarização, tio e tia brigando no grupo da família. Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes de eu enfiar porrada em você. Cala a sua boca! E você tem que ser cauteloso e não deixar levar. Então você precisa trabalhar com os 3 cenários ali, o conservador, o básico e o otimista. Reforce a sua governança financeira e o monitoramento do seu caixa, né? Oriente também o time a manter a política da boa vizinhança e ter uma comunicação neutra e institucional. Né? Não é legal ter debate político no grupo da empresa, isso só, né, faz confusão. E na economia também, 2026 vai ser um ano ali de instabilidade, porque a gente tem inflação global, juros oscilando, o dólar tá meio nervoso, sobe e desce. Colocar ali uma margem de segurança no seu orçamento para você passar por isso, né? Você também revisar os contratos que estão indexados à inflação e o câmbio para ter essa segurança, e você mapear também os comportamentos de consumo sazonais para ajustar ali as suas campanhas e estoques, tanto voltado para a eleição, tanto voltado para a Copa ou qualquer outro acontecimento que pode acontecer. Resumindo, 2026 vai exigir muito planejamento, com flexibilidade e time pronto para ajustar a rota ali como for acontecendo, né? Porque se até a escalação da seleção muda de última hora, imagina só o mercado, imagina só o que acontece dentro de uma empresa todos os dias. E aqui tem algumas metodologias também que podem te ajudar a tirar esse planejamento do papel, que é, por exemplo, o BSC, que ele vai te ajudar a traduzir a estratégia de indicadores. Então você divide a visão em 4 perspectivas: financeira, clientes, processos e aprendizado. Tem o OKR, que também te dá ritmo com ciclos curtos, te ajuda a ajustar metas de forma rápida, mantendo foco no que importa. A gente tem vídeo sobre isso aqui. Tem análise SWOT, que a gente tem o template gratuito também para você baixar, que te ajuda a entender todo o ambiente, as forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Tem a 5W2H, que você responde várias perguntas para saber como é que está a situação. Também tem um template gratuito e um vídeo que está passando aqui no card. Né, tem análise de riscos para você evitar qualquer susto e, né, tem ali olhar para o planejamento orçamentário também é importante demais. Então, galera, fechando o Planejado 2026 exige muito mais do que preencher planilha. Você tem que fazer as perguntas certas, você tem que respondê-las certas e você tem que olhar para tudo e tentar pegar as coisas que vão te afetar ou que você pode usar como insumo para melhorar o seu planejamento estratégico e colocar aqui, colocar na mesa e falar: pessoal, vamos ver como a gente vai fazer isso. Eu acredito muito que você vai conseguir fazer isso, ainda mais depois desse vídeo, depois de baixar o nosso pack de conteúdos completíssimos aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo e agora tá passando um vídeo aqui sobre como você diferenciar os níveis de planejamento estratégico aí na sua empresa e ter mais resultado. A gente se vê. Valeu! Escorpião.